History Secrets. Para entender o que pode acontecer nos próximos anos, alguns analistas começam observando um padrão recorrente na história: o ciclo de ascensão, declínio e colapso das sociedades. Esses três estágios aparecem repetidamente ao longo da história humana. Impérios surgem, crescem rapidamente, estabilizam-se por um período e eventualmente entram em declínio. Mas é importante entender que declínio não significa necessariamente que tudo piora imediatamente. Declínio muitas vezes significa apenas que o progresso desacelera. As coisas deixam de melhorar e começam a estagnar. Já o colapso é diferente. O colapso acontece quando uma sociedade perde rapidamente sua estabilidade. Instituições deixam de funcionar. Conflitos se intensificam. E a ordem social começa a se desintegrar. Cada uma dessas fases possui características específicas. Durante a fase de ascensão, sociedades costumam ser abertas. Abertura significa algo simples: oportunidade. Pessoas pobres podem enriquecer. Talento é valorizado. Inovação é incentivada. Críticas são vistas como úteis. Em sociedades em ascensão, o debate público é encorajado. Ideias novas são discutidas. Erros são corrigidos rapidamente. Essa energia coletiva impulsiona crescimento econômico e cultural. Curiosamente, esse fenômeno não depende necessariamente do sistema político. Diferentes regimes podem passar por fases de abertura quando estão em ascensão. Na metade do século XX, por exemplo, tanto os Estados Unidos quanto a China experimentaram períodos de grande mobilização social. Ambos buscavam construir sociedades fortes e inovadoras. Mas conforme o tempo passa, mudanças começam a ocorrer. Quando sociedades entram na fase de declínio, estruturas burocráticas tendem a crescer. Burocracia surge quando instituições tentam preservar estabilidade. Funcionários passam a criar regras cada vez mais detalhadas. Processos administrativos tornam-se mais complexos. Organizações passam a se preocupar mais em manter o sistema existente do que em inovar. Nesse estágio, a prioridade deixa de ser progresso. A prioridade passa a ser estabilidade. Manter tudo funcionando exatamente como está. Mas quando o declínio se aprofunda, algo mais acontece. A sociedade pode entrar em uma fase autoritária. Nesse estágio, o poder deixa de depender do consentimento e passa a depender da força. Para ilustrar essa diferença, imagine três formas de tomar uma decisão simples: escolher onde almoçar. Na fase de ascensão, todos discutem, debatem opções e decidem juntos através de consenso ou votação. Na fase de declínio, o processo muda. A decisão ainda parece voluntária, mas alguém manipula informações para influenciar o resultado, talvez prometendo vantagens que não existem. Já na fase de colapso, não há mais negociação. Alguém simplesmente impõe a decisão, e quem desobedecer enfrenta punições. Esse modelo pode ser resumido em 3 palavras: consentimento, engano, coerção. Outro aspecto importante envolve as relações sociais. Durante a ascensão, as pessoas sentem que fazem parte de um projeto coletivo. Existe empatia. Existe cooperação. Existe confiança. Na fase de declínio, o foco muda. Agora a prioridade é manter o status quo. Evitar mudanças que possam ameaçar o sistema. Já no colapso, o instinto dominante passa a ser sobrevivência. Indivíduos e grupos passam a agir em defesa própria, mesmo que isso signifique conflito direto com outros.
Outro detalhe interessante envolve o ritmo dessas transformações. A ascensão costuma ser rápida. O declínio costuma ser lento. Mas o colapso pode ocorrer de forma repentina. Muitas pessoas acreditam que uma sociedade em declínio continuará existindo indefinidamente. Mas a história mostra algo diferente. Colapsos costumam ocorrer quando múltiplas crises surgem ao mesmo tempo. Guerras, crises econômicas, desastres ambientais, pandemias. Individuais, essas crises podem ser administradas. Mas quando várias ocorrem simultaneamente, o sistema pode ficar sobrecarregado. Esse fenômeno é frequentemente chamado de tempestade perfeita. Sociedades normalmente se preparam para problemas específicos. Um plano para lidar com guerra, outro para lidar com epidemias, outro para lidar com crises econômicas. Mas raramente estão preparadas para enfrentar todos esses problemas ao mesmo tempo. Quando isso acontece, as instituições podem falhar rapidamente. Existe ainda outro fator importante: a capacidade de crítica interna. Durante a fase de ascensão, pessoas que criticam o sistema são valorizadas. Elas ajudam a corrigir erros. Mas em fases mais avançadas de declínio, críticas podem ser vistas como ameaças. Quem aponta problemas passa a ser tratado como inimigo. Isso cria um paradoxo. Quanto mais um sistema precisa de críticas para se adaptar, menos ele tolera essas críticas. Como resultado, sociedades podem perder a capacidade de se preparar para ameaças futuras. Problemas se acumulam, e quando crises surgem, já é tarde demais para reagir. Com base nesse modelo histórico, alguns analistas tentam fazer previsões sobre o futuro, especialmente para o mundo ocidental. Uma das previsões mais discutidas envolve o enfraquecimento de liberdades democráticas. À medida que sistemas entram em fases de declínio, governos podem adotar medidas mais autoritárias. Outra previsão envolve dificuldades econômicas. Quando cidadãos perdem confiança no sistema, motivação para trabalhar e investir pode diminuir. Isso reduz crescimento econômico. Outro fenômeno possível é o aumento de fluxos migratórios. Governos podem recorrer à imigração para compensar falta de mão de obra. Mas mudanças demográficas rápidas também podem gerar tensões sociais, especialmente quando populações locais sentem que sua identidade cultural está ameaçada. Essas tensões podem evoluir para conflitos internos, protestos, violência política, divisões ideológicas profundas. Por fim, alguns analistas acreditam que governos podem recorrer a conflitos externos para lidar com crises internas. Guerras podem servir como forma de mobilizar a população ou redirecionar tensões sociais. Isso não significa necessariamente que essas previsões se concretizarão. Elas representam apenas hipóteses baseadas em padrões históricos. Modelos analíticos são ferramentas. Eles ajudam a interpretar tendências. Mas o futuro nunca é totalmente previsível. Se essas previsões se confirmarem nos próximos 5 ou 10 anos, o modelo ganhará credibilidade. Caso contrário, será necessário revisá-lo. Esse é o verdadeiro objetivo de qualquer teoria histórica. Não impor certezas, mas oferecer estruturas que nos ajudem a compreender como o poder e as sociedades evoluem ao longo do tempo. Se aceitarmos esse modelo de ascensão, declínio e colapso, surge então a pergunta central: o que isso significa para o mundo atual? E especialmente para os próximos 5 a 10 anos? Segundo essa interpretação, muitas sociedades ocidentais podem estar entrando em uma fase avançada de declínio.
Isso não significa necessariamente que tudo esteja desmoronando imediatamente, mas indica que certos sinais estruturais começam a aparecer. O primeiro sinal envolve liberdade política. Em sociedades jovens e em ascensão, liberdade de expressão costuma ser ampla. Debate público é incentivado. Críticas ajudam a melhorar o sistema. Mas conforme instituições envelhecem e se tornam mais rígidas, o espaço para críticas pode diminuir. Governos passam a enxergar opositores como ameaças. Medidas de controle político começam a se expandir. Isso pode levar ao enfraquecimento gradual da democracia. Leis de emergência. Maior uso de forças de segurança. Restrição de determinados tipos de discussão. Segundo essa análise, esse fenômeno já pode ser observado em várias partes do mundo. Não apenas em regimes autoritários tradicionais, mas também em democracias consolidadas. A segunda previsão envolve economia. Quando confiança social diminui, a motivação coletiva também diminui. Pessoas passam a sentir que o sistema não funciona para elas. Se cidadãos acreditam que o esforço não será recompensado de forma justa, a produtividade pode cair. Investimentos diminuem. Inovação desacelera. Isso pode gerar períodos de estagnação econômica, ou até crises mais profundas. A terceira consequência possível envolve imigração. Governos podem tentar compensar declínio demográfico ou falta de mão de obra trazendo trabalhadores estrangeiros. Do ponto de vista econômico, isso pode parecer uma solução prática. Mas mudanças demográficas rápidas também podem gerar tensões culturais e políticas. Populações locais podem sentir que sua identidade está sendo substituída. E conflitos sociais podem surgir a partir dessa percepção. Isso nos leva à quarta previsão: conflitos internos. Quando desigualdade, tensões culturais e polarização política se combinam, sociedades podem enfrentar episódios de violência civil. Esses conflitos nem sempre assumem forma de guerras abertas. Podem surgir como protestos violentos, conflitos entre grupos ideológicos, ou episódios isolados de violência política. Mas mesmo conflitos fragmentados podem corroer estabilidade social, especialmente quando instituições perdem legitimidade. A quinta previsão envolve conflitos externos. Historicamente, governos em crise interna às vezes recorrem a guerras externas. Guerras podem mobilizar patriotismo, podem redirecionar frustrações internas e podem fortalecer governos temporariamente. Durante guerras, populações frequentemente aceitam restrições que normalmente rejeitariam. Controles econômicos, leis de emergência, ampliação do poder executivo. Por essa razão, alguns analistas acreditam que conflitos internacionais podem se tornar mais frequentes em períodos de instabilidade interna. É importante lembrar que essas previsões não descrevem uma sequência fixa. Esses fenômenos podem ocorrer simultaneamente, ou em ordens diferentes. Liberdade política pode diminuir ao mesmo tempo que crises econômicas surgem. Imigração pode aumentar enquanto tensões sociais se intensificam. Conflitos externos podem aparecer em meio a crises internas. Esse tipo de combinação cria ambientes altamente instáveis, ambientes nos quais decisões políticas tornam-se cada vez mais difíceis. Ainda assim, esse modelo não pretende ser uma profecia inevitável. Ele é apenas uma ferramenta analítica, uma forma de interpretar padrões históricos. Se as próximas décadas seguirem esse padrão, o modelo terá demonstrado alguma utilidade. Se os acontecimentos tomarem outro rumo, será necessário revisá-lo.
Essa é a natureza de qualquer teoria sobre a história. Ela tenta identificar padrões, mas precisa sempre permanecer aberta à revisão. Porque o futuro raramente segue exatamente o roteiro que esperamos. Mudanças tecnológicas inesperadas podem alterar trajetórias históricas. Novas lideranças podem transformar sistemas políticos. Crises podem gerar reformas profundas. A história humana é cheia de surpresas. Impérios considerados invencíveis já desapareceram. Sociedades consideradas frágeis já se tornaram potências. Por isso, compreender os mecanismos de ascensão e declínio não significa aceitar fatalismo. Significa apenas tentar entender melhor as forças que moldam o mundo. Se conseguirmos compreender essas forças, talvez possamos agir de maneira mais consciente. Talvez possamos evitar certos erros do passado. E talvez possamos construir sistemas mais equilibrados no futuro. Porque no final das contas, teorias sobre poder e história não são apenas exercícios intelectuais. Elas são tentativas de responder uma pergunta essencial: como as sociedades humanas podem sobreviver e prosperar ao longo do tempo? E essa continua sendo uma das perguntas mais importantes do nosso tempo. A história que abre essa reflexão começa com um personagem aparentemente extraordinário. Um homem chamado Johnny King. Segundo o relato apresentado, ele reúne todas as qualidades que instituições de elite costumam admirar: disciplina militar, excelência acadêmica, ambição profissional. Ele teria servido em forças especiais, ingressado em uma das melhores faculdades de medicina e buscado carreira em instituições científicas de alto prestígio. Um currículo quase perfeito. Mas por trás dessa trajetória, existe um detalhe perturbador. Um trauma profundo vivido na infância. Um episódio de violência que teria marcado sua vida para sempre. Segundo essa interpretação, esse trauma teria se transformado em combustível psicológico. Uma força que impulsionou conquistas extraordinárias. Mas também teria deixado marcas profundas na sua personalidade. Esse exemplo é usado para levantar uma questão mais ampla. Que tipo de pessoas o sistema educacional de elite realmente produz? Instituições como Harvard, Yale ou Princeton frequentemente são vistas como centros de excelência intelectual. Locais onde as mentes mais brilhantes são formadas. Mas alguns críticos argumentam que essas instituições não apenas educam, elas também moldam comportamentos específicos. Segundo essa visão, o sistema meritocrático moderno cria incentivos muito particulares. Desde cedo, estudantes aprendem que o mais importante não é aprender, é vencer. Notas tornam-se a métrica principal de valor. Resultados substituem curiosidade intelectual. Competição substitui colaboração. Nesse ambiente, o fracasso deixa de ser visto como parte natural do aprendizado. Ele passa a ser tratado como ameaça, algo que precisa ser evitado a qualquer custo. Mas existe um paradoxo nisso. Historicamente, muitos dos maiores aprendizados surgem justamente do fracasso. Fracassar obriga a refletir. Refletir gera aprendizado. Esse processo fortalece a resiliência. E a resiliência é uma das bases do desenvolvimento pessoal. Antes da cultura meritocrática moderna, muitas pessoas compreendiam esse ciclo intuitivamente. Errar, refletir, aprender, crescer. No entanto, em sistemas altamente competitivos, o fracasso pode se tornar proibido. Um erro pode prejudicar médias acadêmicas. Pode afetar admissões universitárias. Pode comprometer carreiras futuras. Como resultado, estudantes passam a evitar riscos intelectuais. Exploração e curiosidade são substituídas por estratégias de desempenho.
Outro efeito mencionado por críticos envolve a perda de tempo para a reflexão. Muitos jovens vivem agendas extremamente organizadas. Escola, tarefas, atividades extracurriculares, preparação para exames. Cada minuto é planejado. Pouco espaço resta para pensar livremente, para questionar, para explorar ideias sem objetivo imediato. Sem esse espaço mental, a capacidade de reflexão profunda pode enfraquecer. E sem reflexão, torna-se difícil desenvolver resiliência. Segundo essa crítica, o sistema meritocrático pode produzir indivíduos altamente eficientes, mas nem sempre produz pensadores independentes. Para pessoas que já pertencem a famílias ricas ou influentes, esse sistema pode funcionar bem. Ele prepara essas pessoas para administrar poder Mas para indivíduos de origens mais modestas, a experiência pode ser diferente. A pressão por sucesso imediato pode gerar frustração intensa, especialmente quando expectativas são irreais. Em alguns casos, isso pode levar a crises pessoais profundas, sentimentos de fracasso, perda de propósito ou depressão. No relato apresentado, o próprio narrador descreve ter passado por esse tipo de crise. Após se formar em uma instituição de elite, ele enfrentou anos de dificuldades pessoais. Ele descreve um período marcado por frustrações profissionais, isolamento e questionamentos profundos sobre o significado de sucesso. Segundo essa reflexão, o verdadeiro aprendizado começou apenas depois desse período, quando ele passou a valorizar 3 princípios fundamentais. Primeiro, manter a mente aberta. Reconhecer que sempre há mais a aprender. Segundo, aceitar o fracasso como parte essencial do crescimento. Erros não são sinais de incapacidade. São oportunidades de aprendizado. Terceiro, desenvolver resiliência. A capacidade de continuar tentando mesmo diante de dificuldades. Esses 3 elementos formam um ciclo poderoso. Fracasso leva à reflexão. Reflexão fortalece resiliência. Resiliência permite crescimento. Com o tempo, esse processo pode revelar talentos genuínos, paixões reais e caminhos de vida mais autênticos. Essa visão também levanta outra questão importante. O que realmente significa sucesso? Para muitos sistemas educacionais modernos, sucesso significa status, riqueza, prestígio institucional. Mas outras tradições culturais definem sucesso de maneira diferente, como desenvolvimento pessoal, contribuição social ou realização de propósito. Essas 2 visões podem entrar em conflito, especialmente em ambientes altamente competitivos. Alguns psicólogos descrevem 2 modos fundamentais de funcionamento humano: o modo utilitarista e o modo altruísta. O modo utilitarista é orientado por recompensas, resultados mensuráveis, competição. Já o modo altruísta está associado a conexões humanas, cooperação, criatividade e propósito coletivo. Segundo essa interpretação, esses 2 modos nem sempre coexistem facilmente. Ambientes extremamente competitivos tendem a ativar o modo utilitarista, enquanto ambientes colaborativos favorecem criatividade e inovação. Essa tensão aparece frequentemente em sistemas educacionais de elite. Estudantes são incentivados a demonstrar paixão e idealismo, mas ao mesmo tempo precisam competir ferozmente por reconhecimento. Essa contradição pode gerar um tipo de conflito psicológico,
no qual indivíduos sentem que precisam representar papéis diferentes ao mesmo tempo. Segundo a crítica apresentada, essa dinâmica transforma muitos estudantes em excelentes performers sociais, pessoas capazes de adaptar discursos e comportamentos conforme o ambiente. Mas essa adaptação constante pode levantar outra pergunta. Até que ponto essas identidades refletem convicções genuínas? Ou até que ponto são apenas estratégias de sobrevivência dentro de sistemas altamente competitivos? Responder a essa pergunta exige algo que nenhum sistema educacional pode fornecer sozinho: autoconhecimento. No final das contas, instituições podem oferecer ferramentas, podem oferecer oportunidades. Mas a construção de uma vida significativa depende de escolhas individuais. Escolhas sobre valores, propósito e a forma como decidimos aprender ao longo da vida. Talvez essa seja a verdadeira lição dessa história. O aprendizado mais profundo raramente acontece apenas dentro das instituições. Ele acontece quando somos capazes de refletir honestamente sobre nossas próprias experiências e usar essas experiências para continuar crescendo, mesmo depois que a sala de aula termina. Após apresentar essas críticas ao sistema educacional de elite, surge então a pergunta inevitável: existe alguma forma de escapar desse ciclo? A resposta proposta não começa com reformas institucionais imediatas. Ela começa no nível individual, na forma como cada pessoa escolhe aprender. Segundo essa reflexão, o primeiro passo é reconhecer a natureza do sistema. Entender que muitos ambientes educacionais priorizam desempenho e status, mais do que aprendizado profundo. Quando esse mecanismo se torna visível, o indivíduo pode fazer uma escolha diferente. Buscar aprendizado genuíno, em vez de apenas perseguir credenciais. Isso significa valorizar curiosidade intelectual, fazer perguntas, explorar ideias sem a pressão constante de resultados imediatos. Também significa recuperar algo que muitas culturas tradicionais consideravam essencial: tempo para pensar. Reflexão exige espaço mental. E em sociedades modernas, esse espaço muitas vezes desapareceu. Agendas lotadas, pressões constantes, avaliações contínuas. Nesse ambiente, pensar profundamente pode se tornar um luxo raro. Mas sem reflexão, aprendizado verdadeiro dificilmente acontece. Outra mudança importante envolve a relação com o fracasso. Em sistemas altamente competitivos, fracassar pode parecer inaceitável. Mas fora desses sistemas, fracasso frequentemente se torna um dos maiores professores. Cada erro revela limites. Cada dificuldade expõe algo que ainda precisa ser aprendido. Quando encarado dessa forma, fracasso deixa de ser ameaça. Ele se transforma em ferramenta de crescimento. Essa mudança de perspectiva exige algo essencial: humildade intelectual. Reconhecer que ninguém sabe tudo, que sempre existem novos caminhos a explorar e novas habilidades a desenvolver. Essa atitude também favorece algo frequentemente associado à criatividade: a mente aberta. Pessoas abertas a novas ideias conseguem conectar conceitos diferentes, explorar territórios desconhecidos e encontrar soluções inesperadas. Esse tipo de mentalidade contrasta com ambientes excessivamente orientados para resultados, onde o foco principal é cumprir metas específicas. Nesses ambientes, a experimentação pode parecer arriscada,
Mas é justamente a experimentação que muitas vezes leva às descobertas mais importantes. Outro elemento fundamental nesse processo é a resiliência. A capacidade de continuar avançando apesar das dificuldades. Resiliência não significa ausência de fracasso. Significa aprender com cada fracasso e continuar tentando. Ao longo do tempo, essa combinação de mente aberta, reflexão e resiliência pode revelar algo mais profundo: a descoberta de uma paixão genuína. Quando uma pessoa encontra algo que realmente a motiva, o aprendizado deixa de ser obrigação. Ele se transforma em processo natural. Horas de prática deixam de parecer sacrifício. Curiosidade se transforma em energia criativa. Esse tipo de aprendizado raramente segue trajetórias previsíveis. Ele pode surgir em diferentes momentos da vida. Às vezes após anos de tentativas e erros. Mas quando surge, pode redefinir completamente o caminho de uma pessoa. Essa visão também levanta uma reflexão importante sobre o conceito de sucesso. Durante muito tempo, sucesso foi associado a instituições prestigiadas, cargos elevados, riqueza material. Mas cada vez mais pessoas começam a questionar essas definições, perguntando se sucesso também deveria incluir outros elementos. Autonomia intelectual, contribuição para a sociedade, sentido pessoal. Essas perguntas não possuem respostas universais. Cada sociedade e cada indivíduo podem interpretá-las de forma diferente. Mas elas revelam algo essencial. O debate sobre educação não é apenas técnico. É também filosófico. Ele envolve valores, expectativas e visões diferentes sobre o propósito da vida humana. Talvez por isso discussões sobre universidades, meritocracia e sucesso despertem emoções tão intensas. Elas tocam diretamente em sonhos pessoais. Sonhos de mobilidade social, de reconhecimento, de realização. Quando esses sonhos entram em conflito com a realidade, frustrações podem surgir. Mas também podem surgir novas perguntas. Perguntas sobre o que realmente vale a pena aprender. E sobre como cada pessoa pode construir um caminho próprio. No final das contas, nenhuma instituição pode definir completamente esse caminho. Universidades podem oferecer oportunidades. Podem transmitir conhecimento. Mas o aprendizado mais profundo depende de algo que vai além de qualquer sistema. A capacidade de continuar aprendendo ao longo da vida. E, talvez, essa seja a verdadeira mensagem por trás dessa história. Educação não termina com um diploma. Ela começa ali. E continua enquanto existir curiosidade, reflexão e vontade de crescer. A história da humanidade é marcada por conquistas extraordinárias, mas também por perguntas que permanecem sem resposta. Como essas civilizações realmente viveram? O que levou ao seu desaparecimento? E quantos segredos ainda permanecem enterrados sob a terra, esperando para serem descobertos? A cada nova descoberta, compreendemos um pouco mais sobre o passado e sobre nós mesmos. Este foi Stored Secrets. Por alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.